Olá, 2, 3, gravando. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. De acordo com o horário que você está assistindo essa nossa videoaula, enfim, compondo aí o conteúdo programático, reta final. Adentramos agora a 9ª semana, enfim, aí da pandemia do coronavírus, enfim, junto ao nosso EVA, o nosso portal aí, enfim, onde é possível ter essa sintonia, onde alimentamos as nossas aulas no EVA e o aluno tem acesso aí ao conteúdo programático, enfim, e a respectiva evolução do curso, enfim, dentro da construção do saber jurídico de cada um de vocês. Bom, meus queridos alunos, aí a notícia é boa em relação aí à questão de saúde. Meu pai aí, que eu havia adiantado com vocês, enfim, na 8ª semana ele havia tido uma piora, estava na UTI, ele melhorou, saiu da UTI, inclusive saiu do hospital essa semana, enfim, então maravilha, já está aí de volta para a casa dele, enfim, em isolamento, é claro, os próximos 15 dias ele não pode sequer receber visita, então ele está lá em isolamento, mas aí recuperou, deu tudo certo, é um vencedor aí do Covid, dessa pandemia, certo? Maravilha, dando então continuidade nessa nossa conjectura aí de aulas, enfim, a notícia do momento é esse puxar de feriados, enfim, feriados aí, 11 de junho do Corpus Christi, 9 de julho também aí, um feriado de cunho estadual, que aí está para ser votado aí na Câmara dos Deputados do Estado, enfim, de iniciativa do Dória, e também tiveram aí feriados em São Paulo que foram puxados, mas aí voltado, enfim, ao Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, especificamente a São Paulo. Legal? Então, na seara jurídica, enfim, de prazos processuais, todos estão normais, não tivemos no nosso estado de São Paulo declarado o lockdown, então, vida que segue na seara jurídica de prazos processuais. E as nossas aulas já têm indicativo das provas, como serão realizadas as provas. Já saíram, inclusive, as datas de prova que eu vou falar aqui com vocês. Então já temos as datas de prova, vocês alunos acompanhem aí as respectivas datas de prova de acordo com cada disciplina. Temos também a modalidade dessas provas que serão feitas via portal do EVA para todas as turmas aí da Unital, enfim, não só do curso de Direito, enfim, mas do curso de Direito já balizado o cronograma aí, tanto de datas de prova como na modalidade das provas a serem realizadas via portal EVA aí por meio das atividades que o aluno pode alimentar. Adiantando também que a atividade ao final já sai ali, pelo menos das questões objetivas, já sai a conjectura e a nota do aluno, então para facilitar aí você, meu querido aluno, para você ter acesso já à sua nota de forma direta, ao concluir a avaliação, irei promover aí para todas as turmas também, já falo aí lato sensu, as provas nesse cunho, nesse momento de pandemia, aí questões objetivas direcionadas a você, meu aluno, em relação à consulta, enfim, é certo que não existe a possibilidade de controle, enfim, mas as atividades terão aí um lapso temporal, um período a ser aí realizado, enfim, e as questões são modificadas de aluno para aluno, certo? Então as questões aí são embaralhadas pelo próprio sistema numa modalidade randômica. Legal? Bom, beleza? Então com isso passamos aí essa primeira tomada inicial, introdutória da aula de hoje. Lembrando que a 9ª semana compõe aqui da data do dia 17 de maio até 23 aí de maio, enfim, é essa nossa 9ª semana, as aulas de 17 de maio a 23 de maio. Legal? Então vamos avançar agora ao conteúdo programático. Bom, avançando aqui, meus alunos do primeiro B, já estamos com as provas marcadas. Então, olha,
dia 18 de junho, às 7h30 da manhã, você, meu querido aluno, vai poder realizar a sua prova via portal EVA. Atenção que a prova terá um prazo limitado, é o horário de prova. E aí, enfim, em face da possibilidade de ausência de controle, aí com os alunos as questões serão alteradas em modo randômico. Então você, meu aluno do primeiro B de História do Direito, coloque aí nossa prova no dia 18 de junho, às 7h30 da manhã, no portal EVA. Legal? Bom, avançando o nosso conteúdo programático, na última aula falamos aí da parte final, enfim, do direito romano, que foi dividido aí em 3 aulas, na 6ª, 7ª e 8ª semana. E agora na 9ª semana vamos falar da Lei das 12 Tábuas. Então vamos adentrar aí a Lei das 12 Tábuas, enfim, que é a parte legislativa, enfim, dentro do direito romano, aí atrelado à Lei das 12 Tábuas, onde definiu as diretrizes aí, enfim, colocando um organograma, enfim, delineado de forma a colocar ordem na sociedade. Beleza? Coloque aí no seu caderno, você gosta de deixar o caderno bem completinho. Tópico da aula de hoje, Lei das 12 Tábuas. 12 com o número romano aí, então, é X e 2 pauzinhos, Lei das 12 Tábuas. E o que é importante aí o aluno saber sobre a Lei das 12 Tábuas é o início e a definição dessa lei com um conteúdo variado, delineando aí sobre toda a temática da sociedade. É certo que a primeira tábua e a segunda tábua definiam acerca do procedimento judicial, a organização judicial e o procedimento judicial. Na primeira tábua se falava do chamamento a juízo, ou seja, da possibilidade de chamar alguém para um deslinde processual. Esse chamamento ao juízo era da seguinte forma, vamos aqui acompanhar ponto a ponto da questão das tábuas. Na primeira tábua dizia o seguinte, do chamamento ao juízo: se alguém for chamado a juízo, compareça. Caso não comparecer, aquele que o citou tome testemunha e o prenda, chamar ele como testemunha e prender, ou seja, o chamamento coercitivo. 3. Se procurar enganar ou fugir o que o citou, poderá lançar mão sobre, ou seja, segurar aquele que fora citado. Se uma doença ou a velhice o impedir de andar, o que o citou lhe forneça um cavalo, ou seja, promova os meios, ou seja, aquele que o citou, aquele que o chamou ao processo, promova os meios de o trazer ao processo. Beleza? Em relação aí à definição, né? Quando que se dá o início, então depois do meio-dia, se apenas uma parte comparecer, o pretor decida a favor da que esteja presente, ou seja, isso já é o indício do que hoje em dia temos como a revelia, aquele que deixa de comparecer no processo é tido como revel. Olha os efeitos aí, em pleno século XXI do nosso direito, enfim, já voltado aí na Lei das 12 Tábuas. E por fim, o pôr do sol será o termo final da audiência, vinculando aí, enfim, ao fechamento, enfim, da audiência, ao termo que trazemos até hoje. Aí o fórum fecha a Justiça do Trabalho às 18 horas, a Justiça Comum às 19 horas, ou seja, ao pôr do sol, ou seja, né? O reflexo está aí na Lei das 12 Tábuas, enfim, muitas das diretrizes históricas permeiam e ainda são mantidas aí na nossa estrutura. Bom, a tábua segunda fala dos julgamentos e dos furtos, então a forma de julgar, e aí os furtos, enfim, também são contidos aqui. Vamos aqui o primeiro. Calções, subcalções, a não ser que uma doença grave, um voto ou uma ausência a serviço da República, ou uma citação por parte de estrangeiro, deem margem ao impedimento, pois se o citado, o juiz ou árbitros sofrerem qualquer desses impedimentos, que seja adiado o julgamento, ou seja, ao juiz, ao árbitro, tendo alguma dessas conjecturas, é adiado o julgamento processual. Avançando aqui na segunda tábua, temos também aquele que não tiver testemunha irá por 3 dias na porta da casa da parte contrária.
anunciará a sua causa em voz alta e injuriosa, para que ela se defenda. Olha a loucura. Outro ponto. Se alguém cometer furto à noite e for morto com o flagrante, ou seja, cometeu um furto à noite, foi morto, mas estava com o flagrante, com aquilo que foi furtado. O que matou não será punido, ou seja, olho por olho, dente por dente. Matou aquele que estava com a coisa em flagrante, que havia sido furtada, você não será punido. Se o furto, por sua vez, ocorrer durante o dia e o ladrão for flagrado, que seja fustigado e entregue como escravo à vítima. Se for escravo, que seja fustigado e precipitado do alto da rocha Tarpei. Ou seja, se o furto se der durante o dia, ele deve se tornar aí um escravo da própria pessoa que ele deixou como vítima, certo? Então tem essa aí diretriz da tábua segunda. Avançando, temos a terceira tábua, a tábua terceira, que vai falar de normas contra os inadimplentes. Então vai falar aí do direito de crédito. Então coloque aí acompanhando a tábua número 3, fala do direito de crédito acerca então dos inadimplentes. Se o depositário de má fé praticar alguma falta com relação ao depósito, que seja condenado em dobro. Então, se o depositário tem que realizar o depósito de um valor, de um crédito, e deixa de fazer, age com má fé, ele vai ser condenado ao dobro. Se era devido 100, vai ser devido 200. Se alguém colocar o seu dinheiro a juros superiores a 1% ao ano, que seja condenado a devolver o quádruplo. Então colocou aí juros abusivos, a figura do agiota, enfim, que é vedado no nosso ordenamento. Juros de 1% ao ano, ok. Mais de 1% ao ano, o que colocou de juros, você vai ser condenado, você que emprestou dinheiro, a devolver o quádruplo daquilo que você emprestou a juros. O estrangeiro jamais poderá adquirir bem algum por uso capião. Olha a estrutura do uso capião, vocês vão ter isso lá em direito civil 1, 2, 3, direito civil 6, vamos disciplinar acerca do uso capião, dentro do direito de posse, propriedade, direito das coisas, os direitos reais. Possibilidade do uso capião, adiantando vocês, é aquele que permanece com animus domini, ou seja, se agindo como dono de uma respectiva coisa, ele pode, depois de um lapso temporal, que pode variar de 5, 10 a 15 anos, pleitear aquela coisa para si. Seja uma coisa móvel, seja uma coisa imóvel, seja aí um bem, um livro, coisa móvel, ou pode ser até uma casa, bem imóvel, poder ser uso capido aí. Mas o estrangeiro jamais poderá realizar o uso capião de algo. Bom, da tábua quarta, a quarta tábua, fala do pátrio poder. O pátrio poder e o casamento. Então vamos aqui avançar na tábua 4. É permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de 5 vizinhos. Então, caso tenha alguma anomalia, alguma disformidade, aí o filho poderia, este pai, lá em Roma antiga, pelo amor de Deus. É a história do direito, já vimos aí Código de Ur-Nammu, Código de Hammurabi, coisas drásticas, enfim, atreladas à diferença de homem e mulher, enfim, aqui é permitido ao pai. 5 vizinhos vão fazer o julgamento, se está disforme ou não, e é possível aí então que o pai viesse a matar o próprio filho. O pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte, e o poder de vendê-los, a possibilidade do pai, dentro do casamento legítimo, enfim, dentro da estrutura do casamento legítimo, a possibilidade de venda dos filhos. Se o pai vender o filho 3 vezes, que esse filho não recaia sob o poder paterno, e aí se realizar a venda 3 vezes, se o pai vender o filho 3 vezes, que esse filho não vai recair mais sobre o poder paterno. A quinta tábua, meus queridos alunos, fala da herança e das tutelas. Aí o seguinte, as disposições testamentárias de um pai de família sobre os seus bens ou a tutela dos filhos terão força de lei.
Ou seja, isso é a mesma diretriz do testamento hoje em dia, que vocês vão ter lá em Direito Civil 9, enfim, no nono semestre de vocês. É acerca, então, daquilo que é tido como declaração de última vontade, certo? Então, a pessoa escreve o que ela quer declarar sobre os seus bens, enfim, sobre os seus filhos, com quem vai ficar a guarda dos filhos, como declaração de última vontade, como testamento aí, quando da morte. Se o pai de família morrer intestado, não deixando herdeiro seu necessário, que o agnado mais próximo seja o herdeiro, ou seja, então não deixando aí, enfim, um herdeiro necessário, né, de forma legítima da sucessão hereditária, e não deixando aí nenhum indicativo, ou seja, intestado, não deixando nada definido em testamento, aí a diretriz desses bens, eles são indicados aí ao agnado. O que é o agnado, professor? É tido como o parente próximo, certo? Disciplina ainda na tábua 6 acerca de eventuais dívidas deixadas pelo falecido. Então, que as dívidas ativas e passivas deixadas pelo falecido sejam divididas entre os herdeiros segundo o quinhão de cada um, ou seja, a cota parte de cada um. Isso é mantido até hoje. Quando alguém vem a falecer, na monta do que cada herdeiro recebe, é na monta da responsabilidade desse herdeiro sobre eventuais dívidas deixadas aí pelo falecido, enfim, pelo decujus, certo? Na monta do que recebeu ali do seu monte mor, da sua parte no espólio. Da tábua 6ª vai dizer do direito de propriedade e de posse, que são os direitos reais. Se alguém empenhar, ou seja, entregar a sua coisa ou vender em presença de testemunha, o que prometeu terá força de lei, certo? Então aquilo que é feito por meio e na visão de testemunha tem a mesma força de lei. Se não cumprir o que prometeu, que seja condenado em dobro. Então não cumpriu aquilo que fora prometido, a condenação em dobro. A coisa vendida, embora entregue, só será adquirida pelo comprador depois de pago o preço. Então aquilo que fora vendido, embora entregue, ou seja, feita a tradição, a entrega, só será efetivamente adquirida pelo comprador depois que o comprador efetuar o pagamento. As terras são adquiridas por uso capião depois de 2 anos de posse efetiva, ou seja, do animus domini. Isso mudou. Aí, enfim, o uso capião não é mais de 2 anos, tem o de boa fé, tem o de má fé, que permeia de 10 e 15 anos. As coisas móveis depois de 1 ano, aí de coisas móveis também o uso capião tem prazos distintos no nosso atual ordenamento, mas é a mesma diretriz acerca de animus domini, de se portar como dono, de estar aí na posse. A tábua número 7 fala dos delitos, certo? Acerca dos delitos. Se alguém causar um dano premeditando esse dano, deve aí o reparar. Se o autor do dano for impúbre, ou seja, um menor impúbre, que seja fustigado a critério do pretor e indenize o prejuízo em dobro, então aí deve ser indenizado. Aquele que fizer pastar o seu rebanho em terreno alheio e que intencionalmente incendiar uma casa ou um monte de trigo perto de uma casa, será fustigado com varas e em seguida, fustigado é castigado, né? Com varas e em seguida lançado ao fogo. Vai vendo aí que loucura, enfim, porque aí está gerando perigo à propriedade, aí, enfim, queimar trigo próximo à propriedade ou fazer o rebanho atingir terreno alheio. Bom, se alguém difamar o outrem com palavras ou cânticos, que seja fustigado, castigado. Se alguém ferir a outrem, que sofra a pena de talhão, salvo se houver um acordo entre as partes. Aquele que arrancar ou quebrar um osso de outrem deverá ser condenado a uma multa de 300 ases, né? Tido lá como é, se o ofendido for um homem livre, e de 150 aves se o ofendido for um escravo. Então até a penalidade, se você aí quebrou um osso de um escravo, penalidade de 150, e se você quebrou de um homem livre, aí de 300. Isso em relação aos delitos. Tábua 8ª
dos direitos prediais. A distância entre as construções vizinhas deverá ser de 2,5 pés. Então a divisão aí, de acordo com 2,5 pés, a divisão de uma construção para o do seu vizinho. Que os soldados sócios façam para si os regulamentos que entenderem, contando que não prejudiquem o público. Então, em relação ao caráter de sociedade, enfim, os sócios, aqueles que se agregam, têm que fazer os seus regulamentos, as suas diretrizes internas, de acordo que não afete aí, o setor público. A área de 5 pés, deixada livre entre os campos limítrofes, não poderá ser adquirida por uso capião. Então 2,5 pés de um lado, 2,5 pés do outro, atingindo aí 5 pés. Não pode aquele que começa a se valer animus domini sobre essa área da divisão querer aí abarcar a área por uso capião e se tornar dono, porque deve ser uma área tida e garantida como área limítrofe, certo? Aí na tábua 9 fala-se do direito público. Bom, a tábua 9 então do direito público: que não se estabeleçam privilégios em lei, ou que não se façam leis contra os indivíduos. Aqueles que forem presos por dívidas e as pagarem, gozarão dos mesmos direitos, como se não tivessem sido presos. Os povos que forem sempre fiéis e aqueles cuja defecção, por apenas momentânea, gozarão de igual direito. Ou seja, tem dívida, foi preso, pagou pela dívida, é como se nada tivesse acontecido. Se um juiz ou um árbitro indicado pelo magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes em prejuízo de outro, será morto. Então, o magistrado definiu um árbitro, definiu aí então um juiz para se efetivar o julgamento, e ele recebeu uma graninha para julgar pró uma pessoa contra outra, vai ser morto, certo? Se alguém promover em Roma assembleias noturnas, que seja morto. Na cidade de Roma, assembleias noturnas, vedado. Beleza? Bom, tábua 10ª do direito sacro. Então, acerca do juramento, não é permitido sepultar nem incinerar um homem morto na cidade. Deve ser moderadas despesas com funerais, fazer apenas o que é permitido, que o cadáver seja vestido com 3 roupas e o enterro se faça acompanhado de 10 tocadores de instrumentos. Então, o velório, um morto tem que estar com 3 roupas, vestido, e tem que ter 10 pessoas tocando aí no velório. Que as mulheres não arranhem as faces, nem soltem gritos imoderados, ou seja, aí e é uma vertente voltada para as mulheres, para que elas não arranhem as próprias faces, nem soltem gritos fora de moderação nesse momento. Que não se lancem licores sobre a pia de incineração, nem sobre as cinzas do morto, ou seja, não jogar licor sobre as cinzas do morto. Que não se usem longas coroas nem turíbulos nos funerais, ou seja, sem questões aí vultuosas nos funerais. Não é permitido fazer muitas exéquias nem muitos leitos fúnebres para o mesmo morto, ou seja, também com moderação para um mesmo morto, sem ficar aí de forma vultuosa. Não é permitido, sem o consentimento do proprietário, levantar uma pira ou cavar novo sepulcro a menos de 60 pés de distância da casa. Então, sem autorização do proprietário, não pode colocar aí, enfim, levantar uma pira ou cavar aí um novo sepulcro a menos de 60 pés de distância da casa. Tábua 11ª dispõe acerca de que a última vontade do povo tem a força de lei. Isso é democracia, a vontade do povo como força de lei. Não é permitido o casamento entre patrícios e plebeus. Então já vimos aí de forma exaustiva a questão da divisão entre patrícios e plebeus. E aí existe uma vedação legal aí que remonta até os tempos do cravo e da rosa, enfim. Não é permitido então o casamento entre patrícios e plebeus. Da declaração pública de novas consecrações, também tido aí na tábua 11ª. E a última tábua, e aí fechando a lei das 12 tábuas,
é a tábua 12ª, que disciplina acerca do penhor. Se alguém fizer consagrar, né, consecrações, é a mesma coisa que consagrar, também da tábua 11ª. Se alguém fizer consagrar uma coisa litigiosa, e você leva a consagração uma coisa de conflito, de litígio, que pague o dobro do valor da coisa consagrada. Se alguém obtiver de má fé a posse provisória de uma coisa, que o pretor, para pôr fim ao litígio, nomeie 3 árbitros, que estes condenem o possuidor de má fé a restituir o dobro dos frutos daquela coisa tida como oriunda de má fé. Bom, meus queridos, com isso finalizamos a lei das 12 tábuas na aula de hoje. Espero uma boa semana a todos vocês. A nossa prova será feita dentro do portal EVA, com atividade, enfim, com tempo definido. Eventuais dúvidas você pode sanear aqui no canto superior da tela no portal EVA. Grande abraço a todos vocês.